Quanto tempo eu tenho para manter a carga entrepostada num recinto aduaneiro? É uma boa pergunta, hein? E aí, pensando nisso, eu falei, vou gravar um vídeo pro pessoal. Se essa é a sua dúvida, vem comigo que eu vou mostrar a lei e o que mais precisa para manter tudo isso. Então, solta a vinheta. Marinheiros de primeira, viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todas as pessoas que entram, se inscrevem, compartilham, comentam nossas aulas. São 2 anos no YouTube fazendo um pouquinho do comércio exterior ser mais simples para todo mundo. De coração, muito obrigado mesmo a todos vocês que olham nossos vídeos. Muito obrigado mesmo. Pessoal, estava numa discussão com alguns colegas da área e inclusive me perguntaram, falaram assim, Thiago, você sabe quanto tempo eu posso manter a minha carga entrepostada sem mexer nela? Eu falei, tá, é uma boa dúvida, é uma boa pergunta, que eu não sabia. Então eu falei, vou criar um vídeo sobre. Então vamos nessa. Pessoal, lembra quando a gente falou, quando você tem alguns probleminhas com o seu radar, inclusive a aula aqui em cima sobre explodiu o meu radar, o que fazer com uma carga sobre isso? Então, pessoal, é muito normal que para substituir saídas assim, por exemplo, coloquei mais carga do que o meu radar podia, tive que interpostar a carga, ou então vou jogar a carga para o interposto, aula aqui em cima sobre isso, e cometi um grande erro de não falar por quanto tempo isso deve ser feito e como deve ser feito a interpostagem de carga. Pessoal, muito simples, muito fácil para vocês entenderem que quando a carga chega no Brasil, ao invés de ser feita uma DI, aula aqui em cima sobre DI, é feita uma DA, Declaração Aduaneira. O que acontece? Essa DA nada mais é do que o seguinte, você está tirando de uma zona primária e está falando para a Receita Federal assim, Receita, estou mandando a minha carga para um entreposto aduaneiro, para que ela fique armazenada por um X tempo e que eu consiga movimentar essa carga depois. Então, por lei, que inclusive é o artigo 25 da Instrução Normativa da Receita Federal número 241/2002, eu vou colocar aqui do lado inclusive, você tem um ano após o registro da DA. Ou seja, o que fala essa lei? Depois de um ano que a minha DA foi feita e ela foi registrada e parametrizada ou foi aceita pela Receita Federal, eu tenho um ano para mexer nessa carga. Nossa, Thiago, mas isso parece muito tempo. Eu posso mexer na minha carga antes? Pode. Porém, existe uma grande coisa que é o seguinte, supondo que você traz um container e você quer pegando pouco a pouco da sua carga. Todo registro de carga você vai gerar uma DI. Ou seja, se eu tenho um container, eu vou pegar a cada mês 10% do container, ou um pouco mais, um pouco menos, enfim, você vai ter sempre uma DI. Mas você tem esse tempo de um ano para mexer nessa carga. Tá bom, Thiago, entendi. Interessante. E o que acontece se eu não mexer nessa carga ou deixar um resíduo final para depois de um ano? O que pode acontecer? Você tem duas coisas que podem ocorrer nesse tipo de situação. Ou você pode tentar uma renovação da mesma carga interpostada, ou seja, para mais X tempo, que seja um ano, sempre lembrando que é um ano após um ano após um ano. Você nunca tem 6 meses, 2 meses, nada. Você pode tentar uma renovação. Ou então, caso você não mexa nessa carga, ela pode ir para perdimento. Aula aqui em cima sobre perdimento. E aí é complicado. Rapaz, vocês não sabem a dúvida que dá quando a carga vai para perdimento. Mas vamos supor, você tem
uma carga de US$ 10.000 lá dentro do container, ou você melhor ainda, você desovou o container e colocou num entreposto. Beleza, tá ótimo, ok. Tá pegando pouquinho, e não tem mais limite no seu radar. E aí, sobre o que você faz? Bom, você pode tentar uma renovação da carga interpostada, você pode tentar uma renovação, por que não? Ou então você pode tentar vender essa carga para outra pessoa. Mas existe uma grande complicação nisso. O que acontece? Quando você já está mexendo na sua carga, ou seja, você tem um lote 2, por exemplo. Lote 2 está lá no interposto aduaneiro X. E você está mexendo nela, pegando 20% a cada mês, 10% a cada mês, está fazendo tudo certinho. Beleza, estourei meu radar. E aí, o que eu faço? Você pode tentar uma renovação de interposto, uma renovação de carga interpostada. É possível? É possível. Por que não? Tentar não é conseguir, mas por que não? Vamos tentar. Ou então a carga vai para perdimento. Vale a pena você deixar sua carga que você comprou, sei lá, 1 ano atrás, ir para perdimento? Não, é besteira. Então, pode acontecer esse tipo de coisa? Pode. Por lei, você tem 1 ano, ou seja, 365 dias ou 12 meses, enfim, seja lá quanto tempo for, para você mexer nessa carga, depois do registro da DA, como eu falei lá atrás. Tiago, é válido deixar a carga interpostada? Olha, existem algumas situações que eu falo que sim. Por exemplo, a situação do radar, como eu falei, se explodiu o seu radar, etc., tá carga acima do limite, enfim, vale a pena até você renovar o seu radar, enfim, ou fazer uma revisão estimativa, algo do tipo que vai mexer no limite do seu radar. Ou então, caso você não tenha estoque. Muitas empresas fazem da seguinte situação: traz um container, não tem estoque físico, e aí ela vai desembaraçando aos poucos, no limite de 1 ano. Vai desembaraçando aos poucos. E às vezes até entregando para o cliente. Ou seja, desembaraça e dali mesmo ela utiliza o estoque da receita como se fosse o estoque dela. Vai desembaraçando, vai entregando para o cliente. Manda e faz a distribuição para o cliente. É interessante? Sim. O que acontece? Num entreposto aduaneiro, normalmente, o valor é mais baixo do que o valor de uma zona primária, por exemplo. Ou seja, tudo aquilo que você mantém, tudo aquilo que você faz certinho, ele tem um valor reduzido. Vou dar um exemplo. Se você traz uma carga para uma zona primária aqui em São Paulo, aqui em Santos, você vai ter, sei lá, R$ 2.000 de custo a cada quinzena da armazenagem. Caso você interposte essa carga para um outro recinto alfandegado, um EAD ou alguma coisa do tipo, você vai ter uma redução. Então, às vezes, acaba valendo a pena tudo isso. Manter a sua carga no interposto aduaneiro quando você não tem um armazém, não tem um estoque, não tem um galpão que você consiga colocar. E por que não? Fazer de lá o seu centro de distribuição. Lembrando que você pode tirar de pouquinho em pouquinho. Porém, o custo é alto, porque você está utilizando um recinto alfandegado da Receita Federal, autorizado por ela, e você tem uma DI por processo. Ou seja, tem um container, ele vai ser dividido em 10. O seu container vai ser dividido... Imagina, 10 DIs para cada processo, 10 canais para cada processo. Acaba valendo a pena? É custoso? Sim, é custoso. Lembrando que DI é uma coisa, frete internacional é outra. Para você registrar a primeira DI, você tem que ter o frete internacional pago. Ah, mas Thiago, eu quero fazer isso, mas eu quero só pagar o frete internacional fracionado. Não funciona assim. Por quê? Independente do que, você vai ter que pagar isso para a companhia aérea, ou o armador, ou o agente de carga, seja lá quem for, eles só vão liberar o documento inteiro. Eles não vão liberar parte do documento. Entendam isso. Ou seja, posso interpostar minha carga? Pode. Quanto tempo eu tenho? 1 ano. Depois do registro da DA. Posso fazer em parcelas? Posso.
porém eu tenho que pagar o frete internacional inteiro, por inteiro. Posso a distribuição pela armazenagem disso? Pelo armazém? Pode. Não tem problema nenhum. O legal é você utilizar tudo isso ao seu favor. Fazer a conta, colocar na ponta do lápis se isso vale a pena, tá bem? Gente, aula diferente. Eu gosto de fazer esse tipo de aula para vocês entenderem que tudo está na lei. Tá tudo na lei. Legal mostrar isso. Então eu vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo. Eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que Fácil é uma grande consultoria e mentoria para ajudar vocês a entenderem que comércio exterior é para todo mundo. Entenderam? Mas eu estou entendendo também que tem gente que não se inscreve no canal, vê os nossos vídeos e está ficando feio. Então vamos lá, pessoal. Se inscreva no canal e torne-se um marinheiro de primeira viagem. Clica no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e você receber as nossas notificações de aulas, papos com especialistas ou o Como é que Fácil em Campo, que eu estou gravando aos pouquinhos e vou lançando para vocês. Vocês vão entender o que é. Já gravei no intermodal. Além disso, curta para você fazer o YouTube entender que esse vídeo está legal e o mesmo YouTube jogue isso para frente. Divulgue para mais pessoas. Compartilha para aquela pessoa que você conhece que está morrendo de dúvidas sobre carga interpostada e não tem a menor ideia o que fazer. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar sua curiosidade, a sua crítica ou aquele elogio bacana e tirar suas dúvidas conosco. Mas além disso, eu também não esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex é para todo mundo, basta ter calo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para trabalhar na área. A área é incrível, tá, gente? Tá bem, pessoal? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.